Estou aqui com a Carol, Obrigada, tá? Léo. Prazer Carol, estar aqui. que é uma modelo de carreira de mais de 14 anos, internacional, tá? Já passou por diversos países, tem uma experiência de vida aí absurda na moda. E hoje a gente vai ouvir juntos e aprender um pouco mais com ela do que é esse universo. Oi, pessoal, é uma honra estar aqui, Léo. Obrigada pelo convite. Como o Léo falou, né, eu tô há 14 anos já na moda. Além de modelo, eu pude trabalhar como booker também na agência do meu marido. Tive uma experiência nada comparada ao Léo na fotografia também. E o nosso trabalho como modelo por outras perspectivas também. Para você que está chegando agora aqui no canal, tá? Eu sou o Léo, fotógrafo de moda, trabalho com isso há alguns anos, vivo integralmente disso, tá? Trabalho na área. O que me fez ter vontade de criar um canal para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, tá? Um pouco do que acontece nos bastidores. Tem duas câmeras filmando a gente, tem uma câmera ali que é a câmera principal, que é de onde vocês estão me vendo agora, tá? E tem também uma câmera direto na Carol, tá? Que essa é a sua câmera principal, tá? Certo. Se quiser falar com o então seu olho mais público, pra essa. é a câmera de lá, tá? Tá bom, Léo. E hoje a gente está aqui no Espaço Lotus, que é uma agência de modelos aqui em Balneário. E é um prazer estar aqui, porque eu acabo participando desse espaço também, né? Ao longo dos últimos meses, eu vim participando, produzindo conteúdos para a Carol. E hoje a gente está tendo a chance de conversar um pouquinho mais com ela. E o Léo veio para somar muito aqui. A gente tinha a estrutura, mas faltava a pessoa, sabe? Para assumir essa parte mesmo de fotografia, de vídeos, que são tão importantes, né? Eu tô nessa nova fase de mentora também e o Léo já entrou logo no início e a gente tá com essa parceria bem forte. Perfeito. Então vamos direto ao assunto. Eu acho que essa sua mudança de carreira tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo no nosso país, no mundo, na verdade, né? Que é esse paradigma do mundo criativo, não só da área da moda, mas para quem trabalha com designer gráfico, para quem trabalha com qualquer área que envolve criação, até música hoje em dia, está passando por um paradigma de transformação daquilo que pode ser feito automatizadamente por um IA e daquilo que precisa ser feito de forma criativa por uma mente, por uma pessoa criando ali atrás. E eu sempre vi a moda como uma arte, né? Fazendo parte desse escopo criativo, tanto a música, a pintura, a dança, eu vejo a moda como uma arte, né? E vendo hoje pessoas da área da moda sendo substituídas de certa forma, nos acende um certo alerta para que a gente passe a se reposicionar dentro desse mercado. Léo, eu sempre pensei que assim, a moda principalmente, a gente tem as tendências que mudam o tempo todo, então eu acho que é muito esse jogo de quem se adapta mais rápido, né? Eu lembro que em 2017, 2018, eu fiz uma temporada em Milão. Sempre que a gente entra numa agência, eles dão um formulário, então tu coloca teu nome, tuas medidas, teus hobbies, o que tu consegue fazer além, né? Então, eu sei andar a cavalo, eu sei andar de skate. E eu lembro que nesse ano, pela primeira vez, eles colocaram qual o teu arroba do Instagram. E eu lembro que aquilo pra mim foi, como assim? Porque até então as agências pra mim me apresentavam de acordo com o site, com o meu material, não precisava do meu Instagram pra isso. E olha hoje em dia o quão natural é, né? Todos os clientes precisam olhar o Instagram das modelos. E naquele momento ali eu fui entendendo que o mercado já estava mudando. Quando eu vim para o Brasil, essa parte de influência estava ainda mais forte, né? Então, tem que se adaptar, né? Ou tu vai ficar reclamando ou tu se adapta. Mas falando um pouco do momento atual, eu vejo que a gente está numa fase de teste, né? Com essas mudanças de IA e de tudo. Mas eu não sei se vai vingar. Tem países tipo a China. É um fast fashion, né? Então é aquela coisa de produção em massa. E eu não vejo o mesmo acontecer aqui no Brasil. Eu sei que algumas marcas já estão migrando, já estão procurando entender como que vai funcionar, mas eu, Carol, acredito que o que vai ter mais peso realmente são essas conexões. E aqui as marcas geralmente não lançam uma coleção aleatória só por lançar. Tem todo um contexto da marca, da história da marca, ou então do tema daquela coleção. E então eu não sei, assim, sabe, até que ponto que veio para ficar. Eu vejo a IA mais como uma aliada hoje. Você me disse aqui durante a sua fala, e eu acho isso muito importante, de uma primeira mudança que já veio antes, que é a mudança desse mercado para o marketing de influência, né? A importância da influência das modelos, a importância da rede social, a importância de estarem presente nesse mundo digital
para o trabalho que antes era só relacionado ali à imagem, beleza e posicionamento, né? Eu vejo que dessa época, né, que dali de Milão para frente, eu já vi que, não vai ser mais chegar no estúdio, fazer meu trabalho e ir embora. Sim. E usar o Instagram para postar foto de comida, foto do meu cachorro, sabe? Se tornou algo mais profissional. Então, a minha adaptação ali foi entender isso e começar a trazer o Instagram como uma plataforma para os meus clientes. E hoje eu vejo até aqui na agência, não tem um cliente que não, mesmo tendo o book, tendo as polas, que não peça o Instagram. Então engloba mais coisas, né? É o lifestyle da modelo, os hábitos, a personalidade, tudo isso conta muito. De que forma que tu vai conseguir alcançar mais clientes, né? Existem diversas estratégias. A modelo pode escolher assim, eu vou nichar, então eu quero me conectar com marcas fitness. Então ela coloca ali a rotina dela de academia, de alimentação saudável, para gerar essa conexão bem direcionada para esse tipo de cliente. Carol, eu não sei se é um pouco por conta da China, que eu morei lá por muitos anos, e lá a gente faz de tudo, assim, de tudo mesmo que você imaginar, de diversos nichos. Então, para mim, eu sempre gostei mais de trabalhar com esse lado de camaleoa, assim, eu vou para cá, mas vou para lá e faço um pouquinho de tudo, sabe? Mas daí depende de modelo para modelo. Eu vi essa mudança de mercado acontecendo, principalmente da parte da influência, e a gente vê no Brasil, toda vez que tem uma Fashion Week da vida, a gente vê influenciadores desfilando na passarela, a gente vê a substituição de influenciadores, né, no caso dos modelos, e a gente também vê novas profissões e novas formas de ganhar dinheiro surgindo. Hoje em dia se trabalha muito com UGC Creator, né, que é a parte dos criadores que trabalham exclusivamente na rede social e migram o que talvez poderia ser o trabalho que poderia ser talvez para modelo, para a rede social, né, para trabalhar de forma ali pontual, pessoas que trabalham exclusivamente com influência, né, ou modelos que migraram da área de moda para a área de influência e conseguem também monetizar essa parte. Eu acho que, né, de onde eu vejo esse cenário, eu vejo como uma coisa boa. Eu vejo mais formas de ganhar dinheiro, mais fontes e mais facilidade até para adentrar no mercado do que como era antes, só através da agência. Eu vejo que para quem quer ser modelo hoje, não adianta só desenvolver essa parte técnica mais, né? É um somatório, assim. Sim. Então tem que ser desde pensar em como atrair esses clientes. Você tem que ter um perfil que comunique o teu posicionamento ali, não? Então eu sou uma modelo de UGC, eu sou TikToker, enfim. Você tem que se entender primeiro, sabe? Se posicionar dessa forma, porque eu vejo que as redes sociais vai muito disso. A gente escolhe como a gente quer ser visto. Postar coisas aleatórias sem uma estratégia talvez não seja tão interessante. Então, por mais que tenha um mercado muito amplo, você tem que ter uma estratégia. De onde você quer chegar, entender quem é você, quais são suas habilidades. As modelos que conseguem se adaptar bem em vídeos, tem muito mercado, né? Então não é mais aquela coisa de só foto. Exato. A Lotus começou em 2011, né? Só com o meu marido, e a gente se conheceu. Em 2024 a gente abriu a Lotus aqui no Brasil, mas eu ainda senti falta, assim, de ver modelos mais preparadas. E apesar de ter muitas modelos bonitas, né, muitas pessoas acham que, é isso, é suficiente. E na prática não é. E a própria agência é muito mais fácil pra gente como booker já receber uma modelo mais pronta, sabe? Porque a moda é muito rápida, então tem que ter essa fase de preparação antes, que não tá tendo, não tem muitos. E o que tem, às vezes, é um conteúdo muito superficial, que não vai fazer a modelo se sentir confiante o suficiente e também não vai gerar um impacto muito grande para o cliente. Então é aí que eu tô com os olhos assim voltados e com muito amor me dedicando para essa parte da mentoria. Eu acho muito importante você, enquanto uma modelo que tem uma carreira consolidada, se posicionar para lembrar as pessoas do que é ser uma modelo, trazer de volta essa formação, porque hoje com o mercado pulverizado, todo mundo começa a trabalhar com imagem, com influência e acaba se denominando modelo sem passar por essa experiência prévia de aprendizado, e isso é muito importante. E eu acredito que tem muitas diferenças da época que você começou, né, como modelo, para quem começa hoje com o celular se gravando. E eu queria que você dissesse pra gente quais as principais diferenças que você sente da época que você começou ali para o que você vê no mercado hoje, de moda em geral. Se a gente parar para pensar, todas as profissões, né, tem um curso, tem uma faculdade, então tem alguns anos de ensino de preparo para depois você ir para o mercado de trabalho. Eu, quando comecei, eu tinha 18 anos, recém-feito 18, fui para a China, eu nem era modelo,
Então, assim, completamente despreparada, né? E claro, a gente aprende, mas assim, hoje eu vejo que está muito mais acessível o conhecimento, né? E claro, daí parte da própria pessoa também buscar. Eu vejo que muitas modelos se colocam numa posição um pouco passiva de esperar os trabalhos, ok, fiz meu book, agora eu vou esperar os trabalhos caírem do céu. E não é bem assim, né? A gente também, da mesma forma que a gente se posiciona na internet para que os clientes vejam, né, o que a gente pode oferecer, a gente também tem que ter essa mesma relação até com a agência, sabe? De mostrar que a gente está disposta, que a gente está buscando evoluir, que a gente está numa crescente. Tem muito mais modelo hoje em dia, né? E as modelos estão mais capacitadas. Mas eu gosto sempre de lembrar para você que é modelo, assim, que não adianta, gente. Cada uma é única. Por mais que tenham perfis parecidos, ok, numa agência, várias modelos morenas com perfil parecido com o meu, ok, só que não se prendam a isso, sabe? Porque pode ter um perfil muito parecido, mas a tua entrega vai ser diferente. O como você age no set é diferente. E 85% vai muito mais dos relacionamentos criados do que da parte técnica. Então, 15% da parte técnica é importante, sim, mas o que eu acredito que é um diferencial meu também é essa questão dos relacionamentos, que é a atitude. E a Gisele fala muito nisso, eu sempre penso que o sucesso deixa rastros, então eu quero olhar para quem está lá em cima, e para mim a Gisele é a maior referência. E ela não é aquela pessoa que chega, eu sou a Gisele e traz o ego. Não, eu vou fazer só pelo meu Pix aqui e vou embora para casa. Não, vamos buscar a melhor foto, vamos buscar o melhor vídeo. E isso eu acho que faz muita diferença. Você tem uma carreira bem extensa na moda, né? Talvez até para uma modelo, a sua carreira de 14 anos é até longa, né? E ainda você é atuante na área e continua, né? Isso não acabou, né? Esse seu período trabalhando com moda é vigente, você ainda trabalha, ainda faz campanhas e você sobreviveu à mudança, à grande mudança com relação à influência, se tornando uma modelo também muito influente e agora com essa nova mudança de mercado para IA. Eu tenho um palpite, eu sempre gosto de apostar nisso, que o mercado ele vai se autorregular, né, como a natureza faz com que o pêndulo ele sempre volte para o lugar, né? Eu acredito que essa mudança momentânea de mercado ela vai acabar se autorregulando e voltando a ser mais natural e mais humanizada. Olhando para esse mercado, né, com toda a experiência que você tem, o que você acha que vai acontecer nos próximos meses e anos? O que eu acredito é que a gente vai passar por uma peneira, sim, de qualidade, isso não só para modelos, acho que para profissionais em geral da moda, né, assim. Eu acho que quem está começando e está muito cru e ainda não tem grandes resultados vai se apagar. Então as marcas vão priorizar mais qualidade, mas eu acredito também assim que, gente, para vender tem que ter conexão, né? Eu falo por mim, quando eu vou comprar num site de roupa, mesmo na Shein, se eu vou lá buscar nas fotos o que me faz comprar roupa ou não, eu entro nas avaliações. Eu não consigo comprar só pela foto ali, porque até com a visão da moda a gente já se liga nos truques que pode ter, já tem uma noção se o tecido é de qualidade ou não. Então assim, como que tu vai extrair isso, sabe? Eu acredito que realmente vai vir para somar no sentido de um estilo, para complementar. Mas eu não creio que vai substituir. Para onde você acha que a modelo precisa ir hoje? A gente já viu que trabalhar com vídeo é importante, talvez saber falar seja muito importante. E talvez entrar num perfil um pouco mais comercial e trabalhar com um pouco mais de fala, de atuação, essa coisa da modelo e se capacitando de várias formas, se tornar uma pessoa desejável para a marca, né? Eu vejo a comunicação como um superpoder, assim, e isso para tudo, né? Políticos e tudo mais. Então, uma pessoa que consegue se comunicar bem, às vezes não é nem o conteúdo, é a forma como ela se comunica. Eu mesma, assim, olha, eu vou ser bem vulnerável aqui. Uma das minhas maiores dificuldades da vida era me comunicar. Eu tinha muita dificuldade com falar com pessoas, assim, e até quando eu fui pra China lá, eu entrava muda e saía calada, né? Então, eu não tinha essa coisa de me comunicar, eu mal falava inglês. Então, foi todo um processo. E quando eu despertei para isso, para o poder que tem a comunicação, eu comecei a entrar em curso de oratória para poder desenvolver e para ter essa visão também mais comercial que as marcas precisam, né? Porque não é só tu colocar a roupa ali e tá pronto. Tu tem que ter um olhar comercial, tanto
de movimentos do teu corpo, do teu posicionamento para tu vender a peça e se unir esse lado de você conseguir falar, gravar um vídeo ali que seja de bastidores, pode ter certeza que para os clientes isso conta muito. Você pode até fazer o básico bem feito, mas isso hoje em dia não é mais, você vai ter que ter um diferencial e algo a mais. E é desse paradigma mesmo de transformação da área de criação como um todo. Seja você estilista, cantor, qualquer área de arte que você opere e atue, você vai precisar entregar um pouco mais, né? Eu tenho visto essas mudanças na minha área de produção audiovisual, de criação, e eu tenho evoluído o meu trabalho para me tornar alguém que não só tira foto, não só faz um vídeo, mas alguém que dirige um projeto, que traz uma ideia criativa, que contribui na direção e criação, alguém que se mostra mais valoroso e mais importante do que um trabalho mecânico que pode ser operado, pode ser realizado por uma máquina, no caso, né? Então, eu acho que cada vez mais as nossas características humanas precisam ser valorizadas. Então, como você fala, como você se porta, como você é criativo, traz informação, traz criação. Então, toda vez que a gente está no set e vê uma modelo que ela entrega mais do que se espera dela, que ela traz aquela pose criativa, que ela traz aquela ideia diferente, que ela não fica só sentada esperando o momento dela atuar, mas que ela consegue incrementar a atuação para mostrar ser ela, que as pessoas olhem e falam assim, nossa, o ensaio com a Carol não tem comparação, é a Carol, entendeu? Então, quando você olha para a pessoa e você lembra dela como a Carol, e não só mais uma modelo, é aí que está a sua diferença humana. Eu acho que é nesse ponto em que a gente vence de lavada de qualquer IA ou qualquer tecnologia que seja inventada. Léo, posso fazer 2 comentários? Pode. Um é o do que você falou do fotógrafo, né? Como é diferente quando o fotógrafo tem essa visão no set, porque, para mim, o fotógrafo é como se fosse um maestro, que ele pega todo o ambiente e ele que dita ali o ritmo de como vai ser. E é muito bom quando tem esse direcionamento, um feedback, né? Se tá legal, se não tá. O fotógrafo consegue controlar ali, é um diferencial realmente. Por muitos anos, eu acredito que muitas modelos vão se identificar, eu olhava mais para fora. E parece que o próprio meio da moda puxa um pouco para isso, né? A gente está sempre sendo avaliada pela nossa beleza, pela nossa parte estética, pelo nosso corpo, medidas. Então, a tendência é a comparação, é estar sempre olhando para os lados. E a minha virada de chave foi quando eu entendi que era para dentro, que eu não podia mais competir com elas, porque eu fui entendendo que cada uma é uma, né? E que eu tinha meu diferencial, ela tinha o dela e que tá tudo bem, tem para todo mundo. Virando essa chavinha assim, muda muita coisa, porque daí a gente vai fortalecendo a nossa identidade. Quando a gente tá com fraturas ali na identidade, a gente tende a procurar no outro, a gente acha que o outro performa mais e melhor e que tá tendo uma comparação ali que às vezes é na mim, sabe? Não é real. E às vezes eu vejo assim, a modelo já pegou o trabalho, ela já tá ali e ela ainda tá ali em competição com a outra modelo que tá no mesmo set. Eu vejo o quanto que isso dificulta a modelo chegar nisso, de tipo, o que me torna única? Qual que é o meu diferencial? E aí quando você começa a entender, tá, o que eu faço bem? Quais são minhas fortalezas ao longo desses anos? O que eu sinto assim que eu performo melhor? Tá, e o que é um ponto de atenção para mim, que eu tenho que identificar, o que eu tenho que trabalhar? O externo perde força, entende? Tu começa a se fortalecer, criar mais identidade e você consegue extrair o teu melhor para os clientes também, porque você está confiante de quem você é. E aí, nesse momento, até as críticas externas já não mexem. Tipo, porque daí você entende que é uma opinião. Porque daí a opinião do outro não entra, tu já sabe quem você é. Você não precisa de alguém te validando o tempo todo, sabe? Eu acho que tem que se ter uma habilidade muito grande de autopercepção de quem você é, de o que é bom em você e de valorizar o que é bom em você. Muitas vezes, até por insegurança ou medo, a gente acaba valorizando o que é ruim na gente. Deixar muito claras as nossas limitações ao invés de valorizar o que é bom na gente, né? Eu continuo nessa aposta. Eu acredito que o nosso lado humano supera qualquer outra coisa. O nosso lado criativo, o nosso jeito de ser. E quando você entende que isso é uma coisa positiva em você, isso precisa ser valorizado. Já ouvi várias histórias suas ao longo desses trabalhos que a gente tem feito ao longo dos meses. E eu vi você contando sobre muitas experiências que você passou
durante toda a sua jornada como modelo, e são 14 anos, né? Como que está a sua saúde mental depois de todo esse tempo trabalhando com sua imagem? Léo, vou te falar que eu mergulhei assim de cabeça em inteligência emocional. Eu quero até compartilhar aqui porque eu acredito que o que é bom a gente tem que passar para frente, né? Eu conheci a Febracis, que é uma escola de inteligência emocional. Eles têm coaches e eu confesso que eu tinha muito preconceito com coach. E eu tenho o meu coach que faz acompanhamento comigo, é como se fosse uma terapia, vamos dizer assim, só que muito mais profunda em reprogramação de crenças. Então você não olha só para o que passou, mas você olha para frente, onde você quer chegar, você define metas. O coach tem esse olhar de identificar o que está te impedindo, então faz alguns trabalhos como se fossem meditações, vamos dizer assim, para reprogramar aquelas crenças, né? Para substituir memórias negativas por positivas, e isso vem fazendo muita diferença para mim. Então, assim, eu mergulhei de cabeça, eu me apaixonei por esse tipo de conteúdo e eu vejo o quanto que isso serve para vida, né? Não é só sobre o trabalho, mas o quanto que isso mudou quem eu sou, quanto me fez me reencontrar comigo mesmo, assim, sabe? E eu vejo o quanto que, em muitos pontos, o mercado da moda tá doente mentalmente em alguns momentos, sabe? É isso, eu vejo meninas lindas que eu olho, assim, eu super admiro o trabalho, acho... Sabe, eu não consigo ver com um olhar negativo e eu vejo o quanto que elas não conseguem se ver dessa forma. E isso é uma distorção de identidade. Trabalhar com a imagem como um todo, ela te deixa exausto psicologicamente, no quanto você se compara com os outros, no quanto que as pessoas te cobram com relação à sua imagem, no quanto que você se cobra com relação à sua imagem. E eu acho que ter uma mente blindada é um desafio para qualquer pessoa que trabalha nessa área, né? A gente acaba se perdendo, ou às vezes na comparação com o outro, ou às vezes nos elogios dos outros, né? A gente acaba se perdendo no nosso próprio ego. Então é muito difícil trabalhar com a imagem e manter uma mente saudável. O que você recomenda para as meninas que estão nessa carreira, que estão talvez se encontrando agora com dificuldades psicológicas, problemas psicológicos, obviamente, além do caminho óbvio, né, gente? Procure tratamento, psicólogo, tudo mais. Além do caminho óbvio, né? O que você recomenda para essas meninas que estão nessa profissão? Tudo que a gente ouve, conteúdos que a gente consome, eles interferem também na forma como a gente se vê. Então, por exemplo, tem no teu Instagram ali pessoas que sempre te desperta isso da comparação. Tu já identificou que tu se sente mal, tu vem emoções negativas que tu ainda não tem um domínio para lidar com elas. Para de seguir. Para de seguir. Eu lembro que, por exemplo, quando eu engravidei, foi um período, né, que pensa, o corpo sendo transformado. Então, assim, pra mim, eu fiz um detox ali, uma limpeza. Comecei a consumir conteúdos do meu mundo atual. Então, eu mergulhei fundo em influenciadoras que traziam conteúdo sobre maternidade. Não fazia sentido pra mim ficar vendo a vida fitness ali naquele momento, entende? Então, assim, buscar consumir conteúdos que te deixem bem, cuidar de você, se cobrar menos, né? Uma cobrança excessiva de imagem. Eu sei que o mercado cobra isso, mas uma coisa que eu observo também. Por exemplo, aqui na agência, às vezes a gente tem clientes de jeans que gostam de modelos que tenham mais curvas, que preencham melhor a peça. E aí a modelo entra numa paranoia de que ela tem que emagrecer. Sendo que pra gente, pro cliente, tá perfeita, não mexe. Não mexe, porque se melhorar estraga, sabe? E aí a modelo entra nisso. Então, assim, busca trabalhar com o que você tem. Se tem algo que realmente te incomoda, tá, não fica ali lamuriando. O que eu posso fazer? Assume a autorresponsabilidade, né? Tá, eu quero mudar. Beleza, coloca um plano ali para que você se sinta melhor com aquilo. Né? Mas não ficar presa no problema, sai da caixa e busca uma solução que vai te fazer se sentir melhor. Parece bobeirinha, às vezes a gente brinca, né? Ai, mas eu também tô gorda, ai, eu também... E mesmo que em tom de brincadeira, o nosso cérebro a gente vai reprogramando essas crenças. Se a gente acredita que a gente é feia e a gente vai usando a boca para falar isso, a gente só vai reafirmando isso na nossa mente. Então, faz o teste, para de reclamar, começa a falar coisas positivas sobre si mesma, que, gente, o poder que tem é surreal. Para a gente terminar essa nossa pequena entrevista com o clima lá em cima, né? Vamos falar um pouquinho das experiências que você teve trabalhando com moda que marcaram a sua vida. Bom, para mim, ter ido para a Europa foi uma quebra de crenças na minha cabeça, assim, porque eu tenho 1,70 de altura,
E eu lembro que quando eu viajei pela primeira agência, meu scouter falou, olha, tu nunca vai para a Europa. Tipo, esquece, tira da tua cabeça. Então, para mim foi uma realização de sonho muito grande estar lá. Esse cliente que ficou muito fiel por alguns meses, de moda praia, era um cliente francês, e eles me traziam do Brasil para lá para fazer as fotos. Assim, ali para mim eu tava vivendo um sonho, sabe? De algo que assim, eu não acreditava que seria possível. Eu fiz também o comercial para a Apple lá, foi muito legal. Eu fiz comercial para a Samsung, a concorrente, né? Eu fiz um comercial de shampoo na Tailândia também, que foi incrível, assim, foi uma experiência muito legal. Eles foram vários dias de gravações, a gente teve todo um preparo, eu tive até que decorar alguns textos em tagalo, tinha professora para me ajudar, eu fiz aula de tênis, colocaram apliques no meu cabelo, foi um comercial de shampoo dos sonhos, assim, me marcou muito. Aqui no Brasil, eu sempre tinha o sonho de fazer um comercial de desodorante, e eu peguei meu primeiro comercial de desodorante aqui no Brasil, foi para Nivea, foi um grande trabalho também, foi uma realização. Demills para mim é um cliente que eu tenho muito carinho porque fez muito parte da minha infância. Então eu era aquela menina que folheava as revistas, assim, quando que eu ia sonhar que um dia eu poderia estar fazendo a capa da revista, assim, sabe? Para mim, até hoje quando eu trabalho, para mim é como se fosse a primeira vez, assim, eu sempre... E outros clientes, Mississippi, enfim, eu tenho muitos clientes assim que eu tenho um carinho, Voelo, a Rosa Tatuada, que são clientes fiéis, que estão sempre me chamando, e isso pra mim eu dou muito valor, muito valor. Isso, e agora pegar toda essa experiência que você tem, todos esses anos, e ter a chance de compartilhar isso com novos modelos, com pessoas que estão crescendo na área agora, que estão aprendendo, que também tem esse sonho que você teve um dia de chegar lá. Me diz, como que as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem aprender com você, o que que você oferece hoje para esses modelos, né? O que que vem de novo aí com a Carol Boian? Bom, nós temos uma comunidade, inclusive eu posso deixar o link, né? Quem quiser acessar a comunidade ali, a gente troca experiências, se conecta com outras modelos, e tem também a mentoria, agora a gente está com uma turma em andamento, mas caso você tenha interesse, você deixa o teu contato, a gente te coloca na lista de espera. E eu vou amar poder mentorar, poder compartilhar meu conhecimento sem filtro, assim, porque realmente a minha vontade é que a gente profissionalize um pouco mais o nosso mercado aqui da moda e que você possa colher resultados também na tua vida. Perfeito. Lembrando que nada supera o ser humano, desde que você se preocupe e se importe em ser humano, né? Em evoluir, em aprender, em trazer coisas novas, ser criativo. Então, se destaque, seja único. Esse aqui foi o primeiro episódio da nossa conversa de bastidores. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.